Olá pessoal, vamos começar agora o nosso programa semanal, que é o bate-papo com Stanley Abidão, falando sobre ela, que é a esclerose lateral amiotrófica. E estamos aqui hoje com a presença do Dr. Owney, que é especialista em direito médico, que vai nos ajudar bastante, e como sempre, que é o nosso principal entrevistado, vamos dizer assim, que é o Stanley Abidão, que é o presidente da ABLE, Associação Brasileira Lutando contra ela. Tudo bem, Stanley? Tudo ótimo. Tudo bem, Owney? Tudo bem, Bruno. E vamos começando então, rapidinho aqui, perguntando o seguinte. Owney, me fala um pouquinho, o que é direito médico? Direito médico, Bruno, é uma especialidade do direito que cuida de toda a parte de relação paciente-médico. Então, seja, a gente pode falar em direito médico, as situações que a gente vê hoje muito, a judicialização da medicina. Hoje a gente vê que muitas coisas são resolvidas na justiça. Então o direito médico cuida disso. E é isso aí. Então vamos continuar com o Dr. Owney, que é especialista em direito médico, para você, inclusive, ficar sabendo quais são os seus direitos. E vamos lá, Dr. Owney, quais são os direitos do Stanley, que está aqui conosco, e desse paciente, é você que está aí nos assistindo agora. Quais são os direitos deles? Olha só, infelizmente, o que vivemos hoje no Brasil é muito complexo. Se tem muitas leis, muitas portarias, muitas resoluções que ajudam, que beneficiam, que protegem os pacientes, não só com pacientes portadores de ela, mas claro, pacientes com doenças raras. Só que infelizmente as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Mas logicamente, por isso que nós brigamos tanto hoje, por isso que nós usamos muito o judiciário para que os direitos tenham validade. Isso, mas também nós temos que dizer o seguinte, por que não acontece? Porque você que está aí tem que nos ajudar. Vai lá, escreve, entra na fanpage, manda mensagem pra gente, participe da associação, vem ajudar o Stanley que está aqui, ligue pra gente. Vamos nos unir, gente. Não adianta, se vocês ficarem aí quietinho, não vai acontecer nada. Vamos lutar pela vida. Eu brinco muito que o Stanley não só luta pela vida, que ele insiste para viver. E é isso que nós queremos que você faça. Nos ajude, pelo amor de Deus, nos ajude. Venha para cá, venha fazer parte da associação. Vamos brigar para que melhore para você que está aí e que melhore para todos, para o Stanley, para todo mundo. Não é isso, Stanley? Com certeza. Owney, vamos lá, continuando com você. Olha só, primeiramente é bom a gente deixar claro para todos que hoje o direito à saúde é um dever do Estado. Todo cidadão tem direito à saúde. O Estado é obrigado a oferecer a saúde para o cidadão, para qualquer cidadão. Isso, logicamente, nem sempre acontece o que a gente vem falando já sobre isso. Agora eu fiz um resumo interessante do que os pacientes, claro, a gente fala muito de ela, mas o que os pacientes de doenças raras hoje têm direito. Então, eu fiz um resumo e eu gostaria de passar para vocês, muito interessante. Primeiro, Lei 8213, de 24 de julho de 91. É uma lei interessante, Bruno, porque todos os beneficiários que são aposentados por invalidez, eles podem pleitear junto à Previdência Social 25% a mais do seu benefício para que se pague um cuidador, por exemplo. 25% a mais? Então, por exemplo, isso é muito interessante. Muita gente não sabe, muitas pessoas não sabem disso. Eu não sabia, com certeza você talvez também não está sabendo disso. Justamente pessoas que, por exemplo, têm algum tipo de limitação ou que fiquem a maior parte do tempo no seu leito, ou seja, que não tem assim uma mobilidade, que parou a sua vida por causa de uma doença rara, pode sim requerer na Previdência Social esses 25%. Sim. Outra coisa interessante, Bruno, que eu acho relevante falar é sobre a portaria 199 do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Então, ou seja, existe uma política dentro do SUS para que as pessoas com doenças raras tenham atendimento preferencial para realização de exames, consultas, enfim, tem toda uma... Só uma dúvida, ela é uma doença rara? Sim, claro, com certeza. Okay. Uma curiosidade, o que é uma doença rara? É considerado pelo Ministério da Saúde doença rara aquela doença que acomete 65 pessoas num grupo de 100 mil. Então ela está justamente dentro desse grupo de 65 por 100 mil habitantes, 100 mil pessoas, tá? Por isso que é considerado uma doença rara. Não acomete tantas pessoas, mas de qualquer forma já é um número considerável. Então vamos lá. Portaria 963 do Ministério da Saúde dispõe sobre o serviço de atenção
domiciliar. É outra coisa interessantíssima que as pessoas muitas vezes não sabem, mas elas têm direito, qualquer pessoa que more no município acima de 20 mil pessoas, a prefeitura pode instituir visitas domiciliares. Qualquer município acima de 20 mil acima habitantes? de 20 mil pessoas. Ou seja, o Ministério da Saúde disponibiliza recursos para isso. Então, o que essas equipes, são equipes formadas por 3 pessoas. Então, enfim, pode ser um médico, um fisioterapeuta, um nutricionista. É uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar, justamente. Okay. Sempre composta de 3 pessoas, não menos que isso. Agora, o que o paciente precisa fazer para poder solicitar esse atendimento, esse serviço? A primeira coisa que tem que fazer é saber se a prefeitura, se o município ou a cidade onde ele mora é atendida por esse serviço. Se não for, tem que saber o porquê que não é. Saber, por exemplo, muitas pessoas não sabem, mas pode-se acompanhar os recursos que são destinados para as prefeituras para essa finalidade. Então, se você quiser saber se o seu município, a localidade onde você mora, se realmente ela tem essa assistência ou não, entre em contato com a gente. Eu acho que o Stanley, o Ney, todos nós vamos tentar ajudá-lo nesse sentido, nós vamos fazer essa pesquisa também. Então, entre em contato conosco, ok? Para você saber se aí onde você está, se realmente você dispõe, se a sua cidade, se o seu município dispõe desse serviço. Justamente outra coisa, por exemplo, municípios acima de 20 mil pessoas que têm um atendimento do SAMU, isso é uma exigência do Ministério da Saúde, e que também, atendimento do SAMU, que tenham também um hospital referência na região. Até lógico, você tem que deixar os médicos, a equipe toda, claro, com pontos de apoio. Mas, de qualquer forma, tem muitos municípios que não usam as verbas que o Ministério da Saúde destina para essa função. Né? Por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento não é nem também, falta de conhecimento. Por exemplo, falta de cobrança da população. Você imagina, muitas vezes a população não se dá conta dos direitos que tem. O recurso vai para as prefeituras e o prefeito acaba não utilizando aquele recurso como deveria. Então é bom a gente afirmar o seguinte, por exemplo, para que serve uma associação como a ABLA? Exatamente para te ajudar a cobrar. Se você nos ajudar a fortalecer a associação também vai fazer com que essa cobrança realmente que vai cobrar e vai fazer com que aconteça, não é isso? Isso. Não é isso, Stanley? Com certeza. Outra coisa interessante que é bom deixar as pessoas cientes é com relação à portaria 1272 do Ministério da Saúde. O que ela faz? Existe hoje uma tabela do SUS onde ela contempla várias prótese, órtese, medicamentos de alto custo. Então, essa tabela, justamente, são órteses que o SUS paga, os medicamentos de alto custo que o SUS paga. Hoje, essa portaria diz que a cadeira de rodas em mondonbloco, que é a cadeira de rodas que não é elétrica, que não é motorizada, ela já faz parte dessa tabela também. Isso é interessante, porque existe um recurso que é usado para comprar as cadeiras de rodas. Só que tem uma outra situação também. Por exemplo, se esse recurso não for usado pelas prefeituras, estados e municípios, pelos estados e pelos municípios e Distrito Federal, esse recurso volta ao Ministério da Fazenda, se não for usado em até 6 meses. Então, ou seja, é onde tem que se fiscalizar. Ou seja, o Ministério da Saúde disponibiliza esse recurso. Existe um projeto, os recursos são garantidos pelo Plano Viver Sem Limites. O que é isso? Justamente é um projeto que eles têm para distribuir próteses e órteses para pessoas que têm alguma limitação motora, que teve algum problema de perda de algum membro. Muito interessante, um projeto muito bom, mas tem que se fiscalizar. É aquilo que eu falei, se todo mundo fiscalizar, se todo mundo correr atrás dos seus direitos, com certeza a vida fica muito mais fácil. Isso, então é isso também que a associação quer fazer, não é isso, Stanley? É correr atrás dos seus direitos e fiscalizar, para que você realmente possa ter esse serviço de forma adequada para você e de uma forma mais fácil. Não é isso, Stanley? Verdade. Mais alguma coisa? Tem sim. Portaria 1370 do Ministério da Saúde. É uma outra portaria que também, para você ver, Bruno, o tanto de leis, portarias que nós temos hoje, resoluções que nós temos para beneficiar pessoas que têm uma necessidade especial, pessoas que têm uma doença grave. Né? Então, essa portaria é interessante que ela fala sobre um programa de assistência ventilatória não invasiva aos portadores de doenças neuromusculares. O que é isso, gente? Por exemplo, você precisa de um BiPAP, de um CPAP, de alguma coisa para ajudar na sua respiração. O governo ele tem verba para te ajudar, para te emprestar, para te dar, para te doar um equipamento para ajudar na sua respiração. Para retardar ao máximo o comprometimento da sua capacidade pulmonar. Isso é muito interessante. Agora, doutor Ney, é muito bonito o que o senhor está falando. Realmente, essa portaria
Eu conheço porque a gente pesquisa, eu acredito que também quem está nos vendo também conhece essa portaria, porque ela faz parte da vida da gente. Mas eu queria só que o senhor explicasse para a gente o seguinte. Eu entrei com uma ação no ano passado, em novembro, solicitando do Estado a atenção a essa portaria. Isso através de liminar. Me desculpe falar, isso é uma vergonha. Repete a portaria pra gente, doutor Nonei, por favor. Portaria 1370, Portaria 1370. Ou de seja, 3 de julho de 2008. Isso, ela foi assinada 13 de julho De de 2008. 2008. Uhum. Ela foi assinada então pelo ministro naquela época, José Serra, e pouco vem sendo cumprida, essa é a verdade. E os requisitos e critérios que as unidades de saúde, que os gestores, na verdade, desses aparelhos fazem são muito complicadas, muito complexas. E um paciente com doença neuromuscular não pode esperar. É o caso do BIPAP. É o caso do BIPAP hoje. Então, para vocês entenderem, eu desde novembro entrei com uma ação devido a essa burocracia que é o sistema aqui em Brasília para se conseguir um BIPAP. Eu entrei com essa solicitação, já foi expedido a liminar, mas até agora eu não recebi esse BIPAP. Então eu queria que o senhor explicasse para a gente o que a gente deve fazer. Olha, infelizmente é uma situação muito complicada mesmo. Eu entendo a sua dificuldade, sei que não é fácil. Agora, quando a gente fala de judiciário, o judiciário faz a parte dele. O judiciário faz a parte dele. Tem um problema também. Existe uma situação que hoje nós não temos varas especializadas em direito médico, em direito da saúde, que seria interessantíssimo, que as coisas andariam mais rápido. Então, muitas vezes você entra em primeira instância, perde, logicamente você tem que subir, né? Você faz um recurso, a liminar sai numa segunda instância. Isso acontece com muita frequência. É o meu caso específico. Justamente. E você tem direito, você comprovadamente necessária a utilização do BIPAP, já que você já usa. Na verdade é porque eu estou tendo perda. E a perda é muito significativa. Cada dia que passa eu tenho uma perda maior. Justamente, entendeu? Com certeza. Imagina se você não tivesse uma condições. Questão de sobrevida. Claro, com certeza. Imagina se você não tivesse condições de alugar. Gente, ele aluga um BIPAP por R$500 ou R$600 por mês. Sim. Quase um salário mínimo, só para vocês terem uma ideia. Se ele não tivesse condições de alugar um BIPAP, com certeza a capacidade pulmonar dele estaria muito mais prejudicada do que já está, por falta de um BIPAP. Nós visitamos na semana passada um paciente que ele está dormindo sentado, porque ele até agora não conseguiu pelo SUS um BIPAP, mesmo com todas as restrições dele, com todo o estado que ele se encontra, ele ainda não está usando o BIPAP. Então nós, a associação, estamos se mobilizando para levar o BIPAP até ele, senão ele vai morrer, a gente vai perder esse paciente. Como que você tem uma liminar dizendo que o Ministério é obrigado, que o governo é obrigado a te dar o tal equipamento e você não tem? Pois é. Então não tem justiça nesse país? É isso que a nossa advogada entrou com uma petição recente pedindo a prisão do secretário por não cumprir com essa determinação da justiça. É isso, se você conhecer alguém também, vem nos ajudar, vem fazer parte da associação. São essas injustiças que a gente precisa acabar. Nós que estamos engajados nessa luta contra ela, nós sabemos a dificuldade que é. Por isso que estamos fazendo toda essa força-tarefa para ajudar pessoas. Voluntariamente, diga-se de passagem. Voluntariamente para quê? Para que as pessoas tenham acesso à informação, as pessoas tenham acesso ao conhecimento do que ela pode fazer. Esse caso que o Stanley falou, de um paciente ela que dorme sentado, isso é um absurdo. É uma coisa assim que é inimaginável para qualquer pessoa. Nós sadios, hoje, sentar numa cadeira para dormir já é terrível. Imagina uma pessoa que tem capacidade respiratória limitada, tem problemas de movimento, isso é um absurdo. É um absurdo. E a ela hoje, para você que tem ela e para você também que está nos assistindo que não tem ela, é considerada a doença mais temível nos dias de hoje. Porque é uma doença que ela atinge todo o seu corpo, mas não atinge o seu cérebro. Não é isso, Stanley? A parte cognitiva ela fica intacta, né? A gente não eu não sei se a gente pode nem falar que é a doença mais temível, mas é uma doença muito complicada porque ela deixa o paciente numa situação de total dependência de tudo. E outra coisa, mesmo a gente dizendo que é uma das doenças mais temíveis do momento, nós vamos dizer o seguinte: foi descoberto agora, no mês passado, a causa da doença.
Por isso que nós estamos dizendo, você não pode perder as esperanças Verdade. de jeito nenhum. De jeito nenhum. Agora a chance de curar ou então de estabilizar a doença é muito grande. E é isso que a gente está brigando com a associação, para criar condições para que o Stanley também saia e vá procurar, vá atrás de informações, para que a gente possa trazer tudo para o Brasil, que aqui chega tudo por último. Então, a preocupação do Stanley é exatamente essa. Tudo que acontecer lá fora, nos Estados Unidos, no Japão, na Holanda, onde você está pesquisando agora, Sim. tem uma novidade muito interessante. O Stanley está brigando com recursos próprios. Verdade. Por isso que nós estamos pedindo a ajuda de vocês. Ajuda financeira, se possível, mas também para poder repassar essas informações, multiplicar. Você tem que ser um multiplicador nosso dessas informações. Compartilhe tudo para que a gente consiga levar o Stanley para todos esses lugares, para que ele possa trazer para o Brasil essas informações, para que você possa também já receber tudo em primeira mão. Não é isso, Stanley? Verdade. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Então, nós temos que falar sobre a resolução 9 da ANAC. Resolução muito importante que muitas pessoas, muitos pacientes não têm conhecimento dela. Ela diz o seguinte, que uma pessoa acometida por qualquer doença que tenha a sua necessidade de viajar acompanhado de uma pessoa, as companhias aéreas são obrigadas a conceder no mínimo 80% de desconto nas passagens aéreas para o acompanhante. Exemplo, se o paciente está viajando... No caso o Stanley, por exemplo. Ele está viajando, ele vai pagar R$1.000 na passagem dele. O acompanhante vai ter 80% de desconto, no mínimo 80%. É o que diz a portaria, é o que diz a resolução. Esse exemplo é interessante. Se ele vai pagar uma passagem que custa R$1.000 para ele, o acompanhante vai pagar somente R$200. Mas isso acontece hoje? Acontece. Isso em qualquer classe. Em qualquer classe. Por exemplo, o Stanley Em qualquer classe. Isso. O Stanley opta por viajar na primeira classe ou na classe executiva pela necessidade de ter uma acomodação melhor. Ele vai pagar o valor e o acompanhante paga 20%. Não, mas a minha pergunta é o seguinte, em qualquer companhia aérea, se hoje você chegar lá agora, vamos lá comprar agora no aeroporto, em qualquer companhia aérea ela vai respeitar isso? Respeita. Isso funciona muito bem. E o que você tem que apresentar para comprovar? Existe um formulário chamado MEDIF, que é o quê? Medical Information Form, que é o quê? Formulário de informações médicas. Qualquer companhia aérea, se entrou na internet, vai ter lá, MEDIF. Imprimiu o formulário, preencheu, leva para o seu médico vai assinar, fazer um relatório, assinar, você encaminhou para a companhia aérea, em até 48 horas ela te dá a resposta. Muito Lembrando, então você tem que encaminhar para a companhia aérea com antecedência. Com antecedência. Antecedência de até 48 horas antes do voo. Mas claro, nós sabemos como funciona no Brasil. Com mais antecedência. Com mais antecedência, justamente. Quanto antecedência, melhor. Lembrando, vale também para viagens internacionais. Sim, isso que é o mais interessante. Vale para viagens internacionais. Verdade. Ou seja, quer viajar para fora do Brasil para passear, para fazer qualquer coisa, fazer um tratamento, não tem problema. O preço que o paciente pagou, o acompanhante só paga 20%. 20%. Né? Tem 80% de desconto. Tá certo? Ótimo. E essa é uma informação muito importante. E para finalizar, aconteceu uma coisa muito interessante esse mês, que entrou em vigor uma lei, a lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Ela entrou em vigor agora no dia 6 de janeiro. Ela é o Estatuto das Pessoas com Necessidades Especiais. Isso aqui eu já estudei, já venho estudando essa lei, maravilhoso, o melhor dos mundos. Se tudo que está aqui nesse estatuto, gente, for cumprido, o deficiente, a pessoa, o paciente com necessidades especiais, você pode ter certeza que vai estar no melhor dos mundos. Isso é uma coisa impressionante. Ou seja, foi muito bem feito, muito bem estruturado. A gente acompanhando. Fala sobre família, fala sobre igualdade de não discriminação, que o paciente não pode ser discriminado, o portador de necessidades especiais. É crime se por um acaso você discriminar uma pessoa com necessidades especiais, um portador, um doente, doenças raras, por exemplo. Direito à habitação e reabilitação, direito à saúde. Nossa, é muito bom mesmo. Se tudo isso aqui for seguido à risca, vocês podem ter certeza que vai ser o melhor dos mundos. Então nós vamos lutar para que isso aqui aconteça. Agora, eu acredito muito no Brasil e acredito muito nas pessoas. Acredito muito em você que está vendo esse vídeo. Mas não adianta eu acreditar em você e você não acreditar em você.
Por isso que nós precisamos nos unir, precisamos fortalecer a nossa associação, que tem um objetivo único de apoiar os pacientes com esclerose lateral, pacientes com doenças graves. Então eu preciso de você, a gente precisa do seu apoio. Precisamos da sua consciência, da sua força. Porque eu sei que a gente unido, eu sozinho eu vou conseguir pouco, mas com você a gente vai conseguir mais. Mas eu queria ressaltar, nós temos uma lei, doutor Onei, de 2002. Essa lei ela garante aos pacientes o apoio de um home care fornecido pelo SUS. E isso foi assinado na época do governo Fernando Henrique, assinado pelo então presidente Fernando Henrique. E essa lei é uma dificuldade, Bruno, para ser cumprida. Então, infelizmente, a gente vê leis, muitas leis, portarias, resoluções. Mas na prática não não é acontece. assim. O paciente que está ouvindo a gente, ele sabe disso. Não é assim. Então você pode nos ajudar. Vamos fazer um desafio aqui? Vamos. Cada pessoa que estiver vendo esse vídeo hoje, que multiplique isso, que compartilhe para mais 10 pessoas. Sim, Vamos o efeito compartilhar. formiguinha. Porque se cada um compartilhar para mais 10, e esses 10, cada um deles compartilhar para mais 10, e assim sucessivamente, nós vamos conseguir fazer com que esse vídeo chegue aonde tem que chegar. Sim, Porque as coisas nesse país têm que acontecer, gente. é verdade. Chega, né? Tem que chegar. Chega. Tem que acontecer. A saúde tem que ser resolvida. Você contou um caso, o Stanley, vou interrompê-lo aqui um pouquinho, mas só para você contar esse caso, depois a gente continua. Ele me contou um caso da cadeira de roda que eu fiquei triste com isso. Eu não sei se o senhor sabe, doutor Onei, mas ele tentou adquirir uma cadeira de roda Pelas vias normais. Então, conta pra gente como é que foi desde o começo. Na verdade, quando nós chegamos no centro que nos acompanha aqui em Brasília, eu solicitei ao médico... Pode falar qual centro que é? Não, é o Agarran, é o único centro É o único que tem centro aqui em que Brasília. Solicitei ao médico um assunto... O Agarran, que é uma referência, né? Sim. No Brasil até. Então, solicitei ao médico que me fizesse um pedido de uma cadeira de roda. O médico já tinha me falado, eu vou fazer, Stanley, mas eles não estão dando cadeira de roda. Falei, tá bom, mas a senhora me dá. E depois de algum tempo eu procurei o órgão responsável por esse fornecimento e preenchi um cadastro. Começou-se ali a via sacra, né? E ali eu preenchi aquele cadastro e a pessoa me disse o seguinte, falou da dificuldade, que não tinha cadeira, o processo de licitação que teria que acontecer. Tudo isso a gente sabe que faz parte do processo do governo. E o que acontece? Agendaram para eu fazer uma perícia uns 2 meses depois. Quase 2 meses depois. E eu fui a essa perícia. Cheguei na perícia às 8 horas da manhã. E a hora que eu fui atendido pelo perito, o perito me fez uma série de perguntas. E veio falando, inclusive, da utilização da cadeira, a cadeira motorizada. Falou da portaria que me garante o acesso à cadeira e falou do uso da cadeira, explicando que a cadeira ela tem que ser usada, porque senão as baterias, por serem baterias de gel, elas estragam se elas não forem ligadas constantemente. E me deu uma série de informações. Eu imaginei na hora, já vou sair daqui pilotando a minha cadeira. Claro, né? claro. E de repente a pessoa virou para mim e falou o seguinte, só que o senhor não vai levar a cadeira agora. Aí eu perguntei, quando? Aí ele me falou o seguinte, não me lembro se isso foi em outubro ou novembro do ano passado, ele me falou, os pacientes de janeiro desse ano que eu tive lá, ainda não foram atendidos. E o que acontece? O senhor pode marcar aí para mais um ano, esperar mais um ano aí para ser chamado, uma previsão mais ou menos. E inclusive o GDF tem coisas mais importantes para comprar do que uma cadeira de roda. Gente, isso é um absurdo. Como é que um profissional pode dizer, pode
fazer uma colocação dessa forma. Para minha posição de paciente, num estado de total dependência, ouvir isso, eu me senti totalmente desrespeitado. Não, é desmotivado. Como é que pode? O profissional que está lá, gente, não é só para tratar a saúde em si, não. Eu acho que tem que motivar o paciente. Com certeza. Isso aí, só de você motivar o psicológico, você dá a expectativa para a pessoa já é uma sobrevida. Então, o que acontece? Depois a gente chegou à conclusão por que as cadeiras de roda estavam apresentando esse problema com bateria. Porque quando o paciente de doença neuromuscular, especificamente, recebia essas cadeiras, ele já estava num estágio que ele não conseguia mais usar a cadeira. Então, o que acontece? É lógico que a cadeira vai ficar parada, sem utilização. Então, obviamente, aquela cadeira tem chance de deteriorar suas baterias. Stanley, eu acredito que o novo secretário de saúde não está sabendo desse detalhe. Eu acho que é uma pessoa sensível aos problemas da saúde, está tentando fazer com que a saúde melhore. E o nosso governador também, eu acho que o Hollenberg também é uma pessoa sensível a isso, está fazendo tudo para melhorar, está se esforçando para que a saúde realmente levante. E vamos convidar os dois. Sim. Vamos convidar o novo secretário e o governador para participar com a gente. Com certeza. No nosso programa. Sim. Ou os dois ao mesmo tempo, ou em separado, não tem problema. Eu acho importante para a população ouvir a opinião de deles. Brasília vai ser muito bom. Eu acho que vai ser muito interessante isso. Com certeza. E o que a gente quer também, o interesse nosso, o interesse da associação, é trazer para o Distrito Federal um centro de pesquisa. Sim. Né, um centro de referência para doenças raras. De apoio ao paciente, né? Na verdade, de apoio ao paciente. Em especial hoje é o paciente com doença neuromuscular, né? Doença neurônio motor. Então hoje esse é o nosso objetivo. É formar um centro aqui em Brasília e dar esse suporte realmente. E buscar apoio de fora, que eu já estou em contato já com boa parte do mundo, para vocês terem uma ideia, buscando ajuda para a concretização desse nosso objetivo. É isso. Eu acho que agora nós podemos encerrar, doutor Amigo. Sim, só gostaria de parabenizar o Stanley pela força, pela dedicação que tem com os pacientes que já são atendidos hoje pela associação. Isso é bom deixar claro que nós já temos hoje pacientes sendo atendidos e sendo assistidos pela associação. Apesar do estado dele, que não é uma situação nada confortável, não é uma situação confortável, mas ele visita pacientes o tempo todo, vai atrás de uma situação ou outra, é bom deixar claro. Então, isso é muito interessante. Parabéns, Stanley, pelo seu... Parabéns, Stanley. Então, eu queria dizer para você, pegue o caso do Stanley como uma motivação para você também. Sim. Eu não sei qual é o seu estado, se você está melhor que o Stanley ou pior que o Stanley. Isso não interessa. O que interessa é que a gente tem que brigar para sobreviver. Só mais uma coisa, Bruno. Fique vivo, meu amigo, que a cura vai chegar. Não, e já está perto disso. Vivo. É isso que eu queria dizer. Faça tudo para ficar vivo. Exatamente. Não desista em hipótese alguma. Então, o exemplo do Stanley é um exemplo para todos nós, para quem tem doença e para quem não tem doença nenhuma. Eu levanto todo dia e agradeço a Deus por ter conhecido o Stanley, porque me motiva. Eu acho que seu exemplo, Stanley, é um exemplo para todos nós. Eu acho que isso vai ficar para a história. Eu acho que o que você está plantando hoje, isso vai crescer muito. Eu queria, antes de me despedir, chamar a atenção de você, paciente, na verdade de todos os pacientes que estão nos assistindo, muito bem colocado pelo Dr. Oney, pelo Bruno, essa questão da sobrevida. Eu digo que o remédio, ele já existe. O remédio está dentro da sua cabeça. Dentro da minha cabeça está o remédio para nos manter vivos. Porque o maior remédio é a vontade de querer viver. Independente da circunstância, independente da sua situação, é você querer viver. Então eu conclamo a todos os pacientes que nos acompanham nesses nossos vídeos, que o objetivo desse vídeo nada mais é que o apoio a você, paciente que está nos assistindo. Que eu acredito que a gente vai conseguir. Existe uma luz no final do túnel. Então eu chamo a todos vocês para que realmente se despertem e acordem para essa realidade. E eu peço a sua ajuda. Quero pedir a você que nos ajude, nos apoie, da forma que você puder. Ligue para a gente,
Se puder nos doar, inclusive, ajuda, apoio financeiro, abaixo está a nossa conta corrente. Deposite a conta corrente da associação. Nos ajude, porque essa ajuda será de suma importância para a gente continuar trazendo informações a vocês. Então, cada semana, o objetivo desse programa é trazer um profissional da área para que possa esclarecer as diversas dúvidas que nós temos. E para dar esperança. Sim, é isso. Para dizer que nós estamos juntos. E é isso que nós estamos aqui também. Com o objetivo de trazer à memória nossa aquilo que nos dá esperança. Então, muito obrigado por tudo. Que Deus nos ajude e nos abençoe nessa luta incansável, né? Que é a luta contra ela. Muito obrigado. É isso aí. Valeu. Eu quero fazer isso aqui, ó. Vamos dizer o seguinte. Vamos. É só assim, gente, que a gente vai pra frente. É o nível. Vem com a gente! Bora! Vamos! É isso aí. Até a semana que vem com o próximo programa. Isso aí. Programa semanal, bate-papo com Stânia Abidão. Falando Obrigado. sobre a ela. E isso, nós vamos vencer a ela. Vamos ou não vamos? Vamos E você sim. vai vencer também. Vamos com a gente. Obrigado. Obrigado.